Muito bem. Nós vamos ler um versículo, segundo Crônicas 7:14. Segundo Crônicas 7:14. Antes de Jó, antes de Salmos, fica mais fácil para achar. Aí tem primeiro Crônicas e tem segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa, nesta noite de sexta-feira, noite de milagres, noite, Senhor, de fé, porque o Senhor está presente. A tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. Senhor, muito obrigado, porque a tua presença é real aqui conosco. Eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Agradeço pela vida dessa pessoa, deste homem, desta mulher, dessa moça, dessa família, desse casal. Que o Senhor possa, Senhor, derramar bênção sem medida sobre todos nós. Fale conosco nesta noite, nos abençoe, trazendo bênção de cura, de salvação, de transformação, de milagres. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e já te agradeço hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. Graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Irmãos, nós lemos um texto na palavra de Deus que nos ensina como Deus responde o seu povo, o que nós devemos fazer para que nós possamos ter a resposta de Deus às nossas orações. Em primeiro lugar, nós precisamos, quando eu estou falando aqui na igreja, mas também eu estou pensando nas pessoas que vão nos assistir no seu lar, lá no seu trabalho, onde estiver, ou viajando, ou na sua cama, ou no leito de um hospital. A pessoa vai ter oportunidade de assistir essa ministração e também de receber de Deus a sua bênção. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o Salmo de número 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo pertence a Deus. Tudo do Senhor é a terra e a sua plenitude, a sua totalidade, tudo que tem nela. Você pode, toda a sua riqueza, as suas florestas, os seus rios, os seus mares, enfim, tudo que está na terra pertence a Deus. Agora ele fala do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Agora está falando dos seres humanos.
falou da terra, das suas riquezas que pertencem a ele. E agora fala do mundo e aqueles que nele habitam. Já está falando do ser humano. O ser humano que tira proveito da terra, que vive da terra, que se alimenta da terra, que produz da terra, pertence a Deus. Então, tudo neste mundo que nós podemos enxergar, aquilo que nós não enxergamos, pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos de Deus nesse mundo. Somos apenas mordomo de Deus nesse mundo. Às vezes a gente vê pessoas se matando por um pedaço de terra, às vezes uma nação brigando com a outra por causa de uma propriedade, se matam inocentes, porque eles estão disputando aquela propriedade. Outros invadem o território do seu vizinho, e a pessoa diz: eu sou dono, sou soberano. Não, soberano é Deus. Deus é o dono de tudo. Porque todos os homens que foram imperadores, donos de impérios, se achavam deuses, já acabou. O primeiro império do mundo, Império Babilônico, que era chamado cabeça de ouro, que era o mais poderoso dos homens, ele se levantou contra Deus, e Deus colocou nele um coração de animal, e ele comeu capim, ele pastou como animal. Às vezes alguém fala assim: eu não acredito que ele virou um animal e ele pastou, comeu capim. Pastou, irmãos, a Bíblia fala que sim. Agora, eu já vi por experiência própria um rapaz que veio à igreja perturbado, e quando nós estávamos orando, o espírito maligno se manifestou no corpo dele, e ele falou assim: olha, eu fiz ele pastar. Ele comeu capim. Você quer ver que ele comeu capim? Eu vou jogar para fora aqui agora. E ele começou a vomitar. Irmão, ele vomitou buchas de capim. Capim, mato. O diabo fez ele pastar. Ele comeu mato. Então Nabucodonosor, ele se julgava o homem mais poderoso do mundo. E ele se levanta contra Deus. Quando ele se levanta contra Deus, Deus pronunciou a sentença sobre ele. Porque ele era um imperador, mas ele não era dono do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. O homem é apenas administrador dos bens de Deus. Ele pastou só depois que ele reconhece que Deus é soberano, que Deus é o Senhor. Deus devolve para ele o coração humano e ele volta a reinar outra vez como homem. Aí ele faz um decreto para que todos adorem ao único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Acabou o Império Babilônico. Hoje a Babilônia é o Iraque. O Saddam Hussein, que era o rei de lá da Babilônia antiga, que é o Iraque hoje, ele estava reconstruindo a Babilônia. Eu estava lendo um livro eu não sei se era um palestrante, e ele falou assim que a obra da Babilônia estava tão adiantada, ele estava usando a mesma estrutura
as mesmas estruturas antigas da Babilônia, ele estava erguendo, até o jardim suspenso ele ia fazer. Saddam Hussein. Aí ele falou que ficou hospedado em um dos hotéis dentro da Babilônia antiga, onde habitou o rei Nabucodonosor. E Saddam Hussein, ele tinha colocado cartazes outdoor em toda a Babilônia, com o rosto de Nabucodonosor, segundo o que eles passavam, era de boca a boca. Então o que eles passavam, como era Nabucodonosor, eles criaram o rosto dele e colocou em outdoor em todo o Iraque, mostrando que ele ia reconstruir a antiga Babilônia. Nabucodonosor passou, entrou o Império Medo-Persa, que a Pérsia é hoje o Irã, lá onde é o Irã, é a antiga Pérsia, e depois o Império Grego. Olha como é que está a Grécia hoje, passou. Os grandes poderosos passaram. Depois do Império Grego, Império Romano, acabou. O que hoje é a Itália? O que é hoje Roma? Veneza está afundando. Então, irmãos, a pessoa assume uma posição nesse mundo e ele acha que é o Todo-Poderoso, mas a Bíblia está mostrando que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Então, quando nós, como mordomos de Deus, mordomo não é de mordomia, porque a palavra mordomia nós entendemos que é aquela pessoa que tem vantagens, que tem privilégios. Mas mordomia aqui significa administrador. Mordomo quer dizer administrador de uma casa. Então Deus colocou o homem como administrador dos bens de Deus. Então quando nós administramos bem, sempre em parceria com o dono, aí nós nos damos bem. Nós vamos colher os frutos daquilo que nós estamos administrando. Vamos colher os frutos da nossa administração. Quando você administra a sua casa, você está administrando um bem de Deus. Você administra a empresa que Deus te deu, o seu trabalho que Deus te deu, o seu local onde você mora, aquilo que Deus deu para nós. Porque quando nós partimos daqui, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Quando acontecer o arrebatamento, nem a nossa roupa ela vai subir com a gente. As roupas vai ficar aqui, porque vamos ganhar uma nova roupa. Vamos ganhar uma roupa de linho puro, branco, que representa pureza, justiça, santidade. Não vamos levar nada daqui. Relógio vai ficar aqui, alianças, bens materiais, vai ficar tudo para trás. Não vamos levar nada. Os que partiram já não levaram nada, e nós que estamos aqui vamos partir, e quem não tem Jesus também vai partir e vai deixar tudo por aí. Há pouco tempo eu estava vendo um senhor, ele faleceu. Ele tinha um carro muito bonito, um carro antigo. Ele reformou o carro todinho. Ele falou: eu quero ser enterrado, o meu carro vai ser o meu caixão. Irmãos, eles colocaram ele sentado com um terno, sentado no carro, segurando no volante. A máquina veio, fez um buracão. Isso aqui não é no Brasil, aqui não. Se fosse aqui não teria condições de fazer, porque tem que ter
os locais de sepultamento não teria condições disso. É fora do Brasil. Então eles pegaram, fizeram um buracão com a máquina, pegaram o carro num guincho, mostrou, filmou ele de terno, sentado, com a mão no volante, desceram o carro naquele buracão enorme que a máquina fez e jogou terra ali por cima. Ele quis, agora, o que ele foi fazer com o carro do outro lado, né? Ele nem viu que ele foi sepultado com o carro dele. Porque o homem se ilude achando que ele vai precisar de alguma coisa do outro lado. Do lado de lá, ninguém precisa levar nada. Quem está salvo, as coisas que ele precisa, o Senhor já preparou. Jesus falou assim, olha, Jesus foi na frente e falou assim, olha, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou buscar vocês, eu venho buscar vocês. E que aquela pessoa também que partir sem Jesus, o lugar dele também já está lá preparado. Agora, lá, para onde a pessoa vai sem Jesus, é complicado. Agora, para onde nós vamos com Jesus, Jesus falou que foi preparar lugar. E o lugar, segundo pessoas que já tiveram visões, é extraordinário. Eu lembro que Jim Swaggart, ele pregou para uma mulher doente. A mulher estava com uma doença terminal e ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E ele batizou ela, ele orou para que Deus curasse ela, mas Deus não a curou. Aí ele foi na casa dela, conversar com ela, falar, irmã, a senhora está preparada? Se acaso o Senhor te chamar, a senhora está preparada? Ela falou, estou. Aí Jim Swaggart, ele tem um sonho, que neste sonho, Deus manda ele levar aquela mulher para a glória. Aí ele vai na casa dela, pega ela, fala, irmã, o Senhor mandou ir contigo para a glória. Aí quando ele vai para lá com ela, segurando ela no sonho, levando ela, voando naturalmente. Aí ele chega lá, ele falou, olha, que coisa mais linda. Quando ele deixa ela, os anjos levam ela e fala para ele, agora você tem que voltar. Ele fala, não, eu não quero voltar não, eu quero ficar aqui. Isso aqui é maravilhoso demais. Ele falou, não, você vai ter que voltar. Ele falando no sonho, que o sonho que ele teve, ele falou e chorava igual criança. Ele falou a coisa mais extraordinária que o olho pode contemplar. É o que Deus está preparando para nós. Então, irmãos, quando nós estamos em parceria com o dono de tudo isto, nós somos bem-aventurados. Então, olha aqui, o texto que nós lemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Então, quando nós nos humilhamos debaixo da sua soberania, reconhecemos que Deus é Senhor de todas as coisas, porque
quando nós vamos orar, qual é o tipo de oração que nós fazemos? Senhor, eu entro na tua presença. Ele é Senhor. Senhor é aquele que manda, é aquele que é dono, é aquele, e nós somos o quê? Servos. Então, se humilhar, o que significa esse humilhar? A pior coisa que alguém pode sofrer na vida é humilhação. Aquela humilhação imposta, aquela humilhação imerecida, aquela humilhação pejorativa. Mas essa aqui não é a humilhação que é imposta de uma pessoa para outra, ou a humilhação que Satanás faz com os seres humanos que são escravos dele. Aqui é se humilhar perante o Senhor do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso. Isso para nós, estar na presença dEle, é a maior alegria, é uma honra, é o maior prazer que deve estar em nós, se curvar diante do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se meu povo se humilhar, reconhecer as nossas próprias faltas, reconhecer as suas próprias fraquezas, é a humilhação que eu mesmo imponho sobre mim, não é ninguém que está impondo, não é aquela humilhação que alguém venha e impõe sobre ela, não, eu estou impondo sobre mim o reconhecimento das minhas fraquezas, das minhas falhas. Então eu vou e me humilho diante daquele que pode me ajudar, daquele que pode me restaurar, daquele que pode me fortalecer, daquele que pode me proteger, daquele que pode me abençoar, daquele que é o dono de tudo, aquele que deixou o manual para a vida, como eu funciono, como você funciona, deixou esse manual para que a gente pudesse seguir. Humilhar, reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. É tão verdade que os grandes imperadores passaram. É tão verdade que os grandes ditadores passaram. Os grandes ditadores que aterrorizaram o mundo antigo, eles passaram, porque todos eles passarão. A Bíblia diz: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então quem está seguindo a palavra não vai passar, porque vai estar com Ele. Então, irmãos, aquele que se humilhar, reconhecer as suas fraquezas: Senhor, eu sou fraco, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Jesus, Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não dá um passo. Você já imaginou o nosso coração? Nosso coração, ele bombeia sangue. Se fosse colocar dentro de um tubo o nosso sangue, nas 24 horas de bombeamento do nosso coração, o sangue viajaria quilômetros e quilômetros de distância, num dia. Você calcula, são 70, 80 batimentos por minuto. Quanto que o nosso coração bate num dia? Aí você calcula. O coração, ele funciona por impulsos elétricos. Da onde vem essa eletricidade? Nosso coração é uma bomba que nos mantém vivo. Vai começando, se você começar a imaginar, você vai falando: puxa vida, eu estou vivo por um milagre. A vida é um milagre. Eu estou respirando por um milagre. Quantos vírus e bactérias tentaram nos matar vem tentando nos matar
desde quando nascemos. Mas Deus colocou defesa em nosso corpo e elas lutam. Você escapa da morte sem você saber. Eu escapo da morte sem eu saber. Porque as células, o nosso aparelho imunológico, defendeu o nosso corpo o dia e noite. Anos e anos vem defendendo. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Então, quando eu reconheço isto, que Deus é soberano, que Deus, que eu não vivo sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não posso fazer nada, eu estou impondo sobre mim uma humilhação maravilhosa, porque esse humilhar vai me levar aos pés do Rei, ao soberano, ao dono de tudo. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar é clamar, pedir a Ele misericórdia, depender e confiar nele. Então, se eu confio nele, se eu dependo dele, eu preciso orar. Orar é a minha ligação com ele, é o meu contato com ele, para que ele possa me instruir, me dirigir, me guiar, para que eu possa trilhar um caminho bem sucedido, buscar a minha face. Aí, buscar a face de Deus é diferente de orar. Buscar a face é buscar de todo o coração, é ansiar, é desejar a sua presença. O salmista diz assim: como a corça anseia pela água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, quando essa vontade de estar com Deus, essa vontade de estar perto de Deus, isso é buscar. Eu estava, todo dia Deus me chama, 4 horas da manhã, às vezes chama 2 horas da manhã, às vezes 3, mas geralmente mais é 4 horas da manhã. Aí eu já vou para a minha oração, aí ora para todos os irmãos daqui, os irmãos da grama, meus filhos, meus irmãos de sangue, meus primos, enfim, eu vou envolvendo todo mundo na oração. E hoje, quando eu estava me preparando, eu falei assim, tem uma coisa me incomodando. Eu até falei isso para o Jonatas quando eu saí de casa, falei, tem coisa me incomodando. Aí eu caí de joelhos. Então, o Espírito Santo, naquela hora ali, parecia que iria acontecer alguma coisa. Então, eu vim com esse propósito de falar para os irmãos aqui. Deus colocou no meu coração para que eu falasse isso para você. Quando você sentir vontade de orar, não se furte a isso. Então, se você está dentro do carro, teve vontade de orar, tem condições de parar o carro, pare o carro e ore. O Senhor vai dirigir a sua oração. Se você está dormindo, se você deitou e você está se sentindo incomodado, parece que Deus está mandando você orar, levante, se você puder levantar, levante e ore. Se você não puder, ore na cama mesmo, ore deitado mesmo, mas ore. Se você está sentindo vontade de orar, não se furte a isso, ore. Por quê? Porque Deus está já começando a movimentar, despertar o seu povo para a oração. Eu me senti incomodado, falei... Aí comecei a orar, orei para os meus filhos, para os meus netos, orei pela igreja, orei para os irmãos. Isso já tinha orado de madrugada, e agora de tarde, eu fui impelido a isso, levado a isso. Aí orei para os meus irmãos novamente. Então, Deus já está despertando o seu povo. Você sentiu vontade de orar? Não é coisa de você não, é o Espírito Santo, então, que está te colocando sensibilidade para você orar.
Se estiver fazendo alguma coisa, dá para parar? Pare e vai orar. Ele vai guiar a sua oração. Ele vai guiar a sua oração. Então, irmãos, Deus está despertando uma sensibilidade no seu povo, porque a hora do arrebatamento está chegando. E Deus está preparando a sua igreja para deixar essa terra. Então, se você sentir vontade de orar, seja no trabalho, seja, mesmo que você não dê para ir para um cantinho, se ajoelhar, ali mesmo você ora em espírito, está trabalhando lá, mas a sua mente está em oração. Está entendendo? E o Espírito Santo vai guiar a sua oração. Em que sentido você vai dirigir a sua oração? Então, buscar a minha face é desejar a vontade de Deus, desejar a presença de Deus, desejar a sua presença na sua vida. E quarto, se converter do seu mau caminho. Se converter é se arrepender, aquele arrependimento sincero. Eu me arrependo de ter vivido esse tipo de vida. Eu me arrependo de ter andado naquele caminho. Eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu me arrependo de ter aborrecido A, B e C. Aquele arrependimento é a conversão, é dar meia volta no caminho que você está indo, é mudar de direção no caminho que você está seguindo. Se arrepender, se converter, abandonar aquilo que está atrapalhando você com Deus. Abandone aquilo que está atrapalhando você, porque olha, se o inimigo, se Deus falasse assim para Satanás, que não vai falar, para nós humanos, Deus deu oportunidade. Sabe por que Deus deu oportunidade? Porque Ele expulsou Adão e Eva do jardim. Por isso que nós tivemos oportunidade. E sabe o que Deus fez? Colocou um anjo com espada desembainhada na mão, guardando o caminho da árvore da vida. Se Adão tivesse acesso à árvore da vida, não tinha jeito para o homem mais. Por que não tem jeito para os anjos caídos? Porque os anjos já foram criados para ser exatamente seres com corpos espirituais. Nós não, nós que fomos criados corpo físico da matéria chamada terra. Nós fomos criados da terra. Eu estava lendo um livro, eu até esqueci o nome desse livro. Eu quero ver, porque ele fala a quantidade de sangue que o nosso corpo que o nosso coração bombeia durante o dia, os quilômetros de tubos que tivesse durante o dia, a quantidade de ferro que nosso corpo tem. Eu lembro o nosso corpo tem uma quantidade de ferro que dá para fazer um prego. Quando você pega um prego, aquela quantidade de ferro ali tem no seu corpo. Por quê? A nossa terra nosso corpo tem alumínio. Tem alumínio. Aí ele vem mostrando a quantidade de alumínio, a quantidade de ferro, a quantidade de cálcio, tudo que tem na terra, todos os minerais que tem na terra, tem no nosso corpo. Porque nós fomos criados da terra. Por isso que quando você anda descalço, faz bem para a saúde. Porque o nosso corpo tem contato com a terra. Por isso que tem criança que até come terra. Por isso que você sente, quando chove, que você está num lugar onde tem terra, você sente aquele cheirinho de terra. E sente que coisa maravilhosa esse cheirinho de terra. Por quê? Aquilo faz parte da sua composição física. Aí Deus, quando Ele expulsou Adão e Eva do Éden, ali houve a nossa chance. Aí Deus prometeu, falou, olha, da mulher nascerá a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Estava falando de quem? Estava falando de Jesus, que ia pisar na cabeça de Satanás. E tudo isso aconteceu. Aí nós estamos tendo chance. Se Deus desse essa chance para os anjos, irmãos, eles viriam correndo
e caía. Tudo que Deus mandasse eles fazerem, eles iam fazer para tentar voltar para o céu, porque sabe que o que eles perderam e sabe para onde eles estão indo. Está dando para entender? Às vezes Ele mesmo impede que as pessoas vejam, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam e não resplandeça sobre as suas mentes, sobre o seu entendimento, o Evangelho de Cristo. O diabo tenta cegar, ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a glória, a luz do Evangelho de Cristo sobre aquela pessoa, porque quando resplandece, a pessoa enxerga. A venda é tirada, ele passa, puxa vida, Jesus é maravilhoso, e se entrega para Jesus. Então, irmãos, nós temos essa chance. É onde não podemos perder. Então, Deus está falando, se a pessoa se converter do caminho errado que ela está, Deus vai fazer 3 coisas. Se nós fizermos 4 coisas, humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos, Deus fará 3 coisas. Primeiro, Deus vai ouvir dos céus. Eu ouvirei dos céus. Deus vai te ouvir. E quando Deus ouve, irmão, muita coisa boa acontece. Quando Deus ouve a gente, muita coisa boa acontece. Segundo, Deus perdoará o seu povo. Aí fala, mas perdoar? Irmãos, o pecado é a maior destruição na vida do ser humano. Toda vez que Jesus foi curar alguém, ele falou, filho, perdoados estão o seu pecado, antes de curar. Por quê? Por que Jesus dirigiu essa palavra para muitas pessoas antes de curá-la? Porque a enfermidade daquela pessoa foi causada pelo seu pecado. Não é todas as enfermidades que provenientes do pecado. Quando Jesus, junto com os discípulos, encontraram com o cego de nascença, os discípulos perguntou para Jesus assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Bom, ele não foi porque já nasceu cego. Então só poderia ser pecado dos pais. Aí Jesus falou assim, nem ele e nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que fosse sobre ele manifestado a glória de Deus. Aí Jesus foi lá, deu vista para aquele homem, curou aquele homem que era cego de nascença. Aí fizeram até um hino, porque eles começaram a criticar, não, eu não acredito que você era aquele cego, não. Ele falou assim, olha, aí fizeram um hino assim, me parece que foi um hino, me foge a memória, eu sei que eu era cego, se ele era pecador ou não, eu não sei, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Porque eles falaram que Jesus era um homem pecador, e um homem pecador não tinha poder para curar ninguém. Mas Jesus, ele assumiu o nosso pecado, ele se fez carne, habitou entre nós, assumiu a nossa culpa, mas sobre ele foi colocada a autoridade, a unção do Espírito Santo. Jesus entrou nesse mundo pela porta, porque Deus deu poder ao homem, e Deus só podia atuar nessa terra como homem. Então ele teve que nascer, ele entrou pela porta das ovelhas. Agora Satanás é um intruso nesse mundo, por isso que Jesus venceu, porque ele entrou pela porta, ele nasceu como homem e viveu como homem. E depois da sua morte, ele se tornou Deus. Você pode observar, Jesus andou 40 dias na terra. Ele não fez um milagre nos 40 dias. Tinha muitos demônios? Tinha muitos doentes? Ainda tinha. Mas Jesus, nos 40 dias que Jesus andou na terra, ele não fez um milagre. A Bíblia não fala de nenhum milagre que Jesus fez nos 40 dias que ele andou na terra. Por quê? Porque agora ele transfere esse poder, essa autoridade, para os seus representantes, que é a igreja.
Amém? Ele transferiu essa autoridade para a igreja. Aí eu me lembro de um testemunho de um pastor, já estou encerrando para orar, de um pastor que ele estava tendo uma visão de Jesus. Aí Jesus começou a falar com ele dessa visão. Aí tinha um demônio que entrou na frente dele e de Jesus. E aí Jesus continuou falando, mas o demônio fazia uma algazarra e ele não escutava o que Jesus estava falando. E Jesus continuou falando, e o demônio gritando, e ele não entendendo o que Jesus está falando. Aí ele foi ficando com raiva do demônio, e Jesus também não mandou o demônio sair, para que a pessoa pudesse ouvir o que ele estava falando. Aí ele ficou com raiva: demônio, sai daí! Em nome de Jesus, saia! Aí o demônio saiu. Ele perguntou: Jesus, o demônio estava atrapalhando, eu ouvi o senhor, por que o senhor não expulsou? Ele falou: mas essa autoridade eu passei para vocês. Aí que ele entendeu o plano de Deus. Está dando para entender, irmãos? No Velho Testamento, Satanás era chamado de inimigo de Deus. No Novo Testamento ele é chamado de inimigo de quem? Pedro fala assim: o diabo, vosso adversário. Adversário da igreja. Ele não é mais adversário de Deus. Por quê? Porque o poder está com a igreja. O poder está com você. No nome de Jesus. Deu para entender, irmãos? Então ele está atrás desse poder. Então, quando Jesus fala assim: olha, perdoados estão os teus pecados, antes de curar, é porque o pecado traz doença, o pecado traz miséria, o pecado traz sofrimento, o pecado traz separação de Deus, o pecado traz tudo que é ruim. O pecado é um câncer destrutivo na família, no corpo da pessoa. Davi falou: quando eu pequei, eu fiquei em silêncio. E nesse período de silêncio que eu fiquei, os meus ossos eram esmagados dentro de mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, o Senhor curou os meus ossos. O Senhor sarou as minhas enfermidades. Salmo de número 51, está lá escrito. Terceiro, sararei a sua terra. Bênçãos materiais, bênçãos físicas. Sararei a sua terra, abençoarei o lugar que você está, trarei paz para você, trarei alegria para você, trarei prazer para você. Amém, irmãos? Quando nós reconhecemos que Deus é dono de tudo e nos colocamos diante dele para buscá-lo, Ele é o dono de tudo e Ele vai prover. A Bíblia fala assim: os santos herdarão a terra. Então Deus dará definitivamente essa terra para nós. Agora ela não é nossa, agora ela pertence a Deus. Nós estamos apenas usufruindo da terra, usufruindo dos bens de Deus. Você já viu aquele documento? Você é o dono disso aqui? Não, eu tenho um documento de usufruto, me parece que é isso. É usufruto, é isso mesmo? Isso mesmo? Porque a pessoa vai usar aquilo ali enquanto ele estiver vivo. Então hoje nós estamos usufruindo dos bens de Deus. Lá na frente, depois do milênio, Deus nos dará a terra novamente. Mas aí toda transformada, toda recuperada, porque esse novo céu, esse céu e essa terra estão entesourados para o fogo. Mas Deus nos dará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, irmãos, você está enfrentando luta, vale a pena você ficar firme? Vale. Vale todo o sofrimento que você estiver enfrentando. Mas o sofrimento você não está sozinho, o Senhor está contigo. E quando você buscá-lo, Ele vai te ajudar a superar. Paulo fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus te abençoe. Que nesta noite você possa buscar realmente o Senhor
dos senhores, para que Ele venha e opere o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, mas faça o que Ele ordenou que fizesse. O povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e mudar de vida, mudar o caminho que você está nela. Não adianta a pessoa quiser servir a Deus, mas quando ele quiser receber as bênçãos, continuando a viver do jeito que ele estava vivendo antigamente. Não, mudar. Toma a decisão de mudar. Aí Deus vai sarar a sua terra, Deus vai ouvir dos céus, Deus vai sarar a terra, Deus vai trazer bênçãos, Deus vai operar milagres, Deus vai purificar, Deus vai limpar as doenças, Deus vai limpar os males e Deus vai dar proteção. E quando partirmos daqui, vamos ter um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé.